Olá! Hoje nós vamos mostrar a receita de um pão muito conhecido entre nós, mas é um pão de origem australiana. Na verdade, o que aqui a gente chama de pão australiano. Essa é a receita que a gente vai passar para vocês hoje dentro do nosso passeio pela panificação. Depois, vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, que está crescendo bastante graças a vocês e isso para a gente é muito importante. Valeu? Vamos à receita então? Em um bowl coloque 1,5 xícaras de chá de água morna, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 colher de chá de sal e 2 colheres de cacau em pó, colheres de sopa. Acrescente aí 2 colheres de manteiga em temperatura ambiente mais amolecida e 3 colheres de sopa de mel. O mel vai dar a esse pão um aroma e um sabor todo especial. Acrescentado o mel, vamos colocar então 10 gramas de fermento biológico seco. Aqueles pacotinhos de fermento, se você pegar um pacote inteiro, ele tem exatamente 10 gramas de sal. Colocado o fermento na mistura, vamos bater com o fouet até que esse caldo fique bem homogêneo, com todos os ingredientes bem integrados. Com isso feito, vamos colocar então, adicionar as farinhas, que aqui vão 1 xícara de farinha integral e 3 xícaras de farinha branca, farinha de trigo. Isso nós vamos colocando aos poucos, misturando com a colher, até que toda a farinha e todo esse líquido que a gente criou fiquem bem incorporados. Essa mistura bem feita, homogênea, a gente passa então a amassar com a ajuda das mãos. Eu gosto sempre de botar a mão na massa, inclusive porque a gente sente a textura da massa. Se ao final do processo vocês perceberem que a massa ainda está muito pegajosa, vocês podem, com cuidado aos poucos, ir acrescentando um pouco mais de farinha até ficar numa textura não tão pegajosa, mas também antes de secar. A massa é uma massa que vai ficar ao final bastante macia, bastante agradável ao toque. Uma vez a mistura feita no bowl, vamos transferir para uma bancada enfarinhada e fazer uma sova. Uma sova ao redor de em torno de 10 minutos até que a gente perceba que essa massa está bem formada, que ela está bem lisa e que ela já está com uma boa elasticidade. Isso geralmente leva ao redor de 10 minutos. Feito isso, vamos bolear essa massa, vamos devolver para o nosso bowl que a gente vai enfarinhar e deixar essa massa descansar para dar uma relaxada no glúten ao redor de 20 minutos. Eu sempre gosto e é assim que se indica, esse descanso ser feito num bowl coberto por um pano que eu umedeço com aspersorzinho para que o pano fique bem molhado e a massa não seque. Passado esses 20 minutos iniciais, nós vamos devolver essa massa para a superfície de novo enfarinhada, dividir em 2 partes iguais e vamos formatar os nossos pães. Essa receita, ela dá como resultado 2 pães de um bom tamanho. Se você quiser fazer um só, usa metade dos ingredientes. Vamos fazer uma leve boleada novamente, abrir com um rolo e formatar os pães. Os pães, eles ficam interessantes se a gente der uma forma um pouco mais alongada a eles. Então a gente abre formando um retângulo, tá? Não muito fino, mas o suficiente para a gente poder formar um pão de um tamanho bem interessante. Nós vamos fazer o mesmo processo com as 2 massas. Cuidado ao enrolar a massa para fazer com que não fique ar no meio do rolo.
O pão formatado, a gente vamos colocar em uma forma enfarinhada, tá? Eu gosto sempre de passar um pouquinho de manteiga no fundo e enfarinhar. Isso garante que esse pão não vai grudar. Fazemos a mesma coisa com a segunda peça de massa, formando o nosso segundo pão. Esse pão colocado na forma, já formatado, ele vai ficar descansando por 40 minutos. Esse é o período em que ele vai fazer a fermentação final. E vocês vão ver que o pão vai aumentar bastante de tamanho. Também aqui, lembrar de, enquanto ele está fermentando, nessa segunda fermentação, sob um pano umedecido. Aqui está no momento da gente polvilhar um pouco de fubá por cima, dar um charme todo especial ao pão. Passados os 40 minutos, eles praticamente dobraram de tamanho. A gente faz alguns cortes transversais, o modelo do corte fica a critério de vocês, para que no crescer o pão, o vapor tenha um lugar para sair e não estrague a estética do pão. Feitos os cortes, ele vai para o forno, ele vai ficar ao redor de 35 minutos assando a 200 graus, depois a gente abaixa nos últimos 15 minutos ao redor de 15. O resultado é esse, um pão muito bonito, um pão macio, bastante interessante. O aroma que esse pão traz na cozinha é um negócio realmente fantástico. Final da receita, essa maravilha. Vocês não têm ideia, não dá para passar no filme, o aroma que tomou conta da cozinha. É um cheirinho maravilhoso. O pão ficou muito bonito, muito macio. E aqui eu passei manteiga e a nossa geleiazinha de jabuticaba. Difícil é decidir qual experimentar primeiro. Vou na manteiga aqui para ver. É realmente muito bom. Melhor do que eu imaginava. Experimentem fazer. Maravilha. Então até a próxima. Antes que eu esqueça, o meu cameraman brigue comigo. Não esqueçam, se vocês gostaram, de dar lá o like pra gente no nosso filme. Valeu, até!